Unicampo recebe o médico veterinário Marcelo Feckenhaus. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Juliana. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo já explicando para o nosso telespectador o que é síndrome da vaca caída. O que acontece? Muitos dos produtores eles confundem, porque quando a gente fala em síndrome, são vários fatores que podem influenciar. Então, síndrome da vaca caída pode ser desde um problema durante a lactação, durante o período produtivo, em vacas de leite, ou até mesmo em vacas de corte, que a gente chamaria de tetania das pastagens. Ou então pode ser uma síndrome que a gente chama de hipocalcemia puerperal, que é logo após o parto, aquela vaca que não consegue se restabelecer metabolicamente, então ela tem uma deficiência mineral. Independente qual seja o momento, ou pós-parto, ou durante a produção, que seria a tetania das pastagens, são falta de minerais. É uma questão de não conseguir estabelecer o seu metabolismo mineral de forma adequada e o animal vem então, que a gente chama de entrar em decúbito, ou ele cai. Muito bem, então o que você está me dizendo que hipocalcemia é diferente de síndrome da vaca caída? Hipocalcemia é uma forma da síndrome da vaca caída, certo, mas não é somente ela. Ok. Então, porque quando a gente fala em síndrome da vaca caída, se a gente falar em hipocalcemia, o nome já diz, é uma deficiência nos níveis de cálcio, principalmente cálcio e fósforo. Quando a gente fala em tetania das pastagens, tem outros minerais envolvidos, principalmente aí entra magnésio. Então a gente tem dificuldades minerais no animal em manter a sua homeostase, que a gente chama a sua concentração adequada de minerais para fazer o seu metabolismo. Muito bem. E o principal sinal clínico da doença, então, é a vaca ficar caída? Exatamente. É uma vaca que a gente chamaria de decúbito, uma vaca deitada. A questão da tetania das pastagens, ou a hipocalcemia também, o animal entra, ele vai literalmente definhando em questão de horas na frente do produtor. Então, assim, o principal sinal clínico é o animal não conseguir se restabelecer, se manter em pé. Literalmente, o animal não consegue se manter em pé. Por quê? Faltam minerais para fazer, principalmente, contração muscular. Muito bem. Como que deve ser o tratamento para isso? Tratamento de síndrome de vaca caída e hipocalcemia puerperal. A diferença é a quantidade que você vai usar de terapia, a gente chama de terapia de suporte. Porque, na realidade, a gente tem que repor o que ela ou não absorveu ou não ingeriu de minerais. Quais seriam esses minerais? Cálcio, fósforo, magnésio. Então, assim, principalmente macroelementos que deveriam estar presentes na dieta. Ou por uma falta de uma deficiência da dieta, ou por um desgaste dessa reserva, ela entra numa síndrome dessas. Consequentemente, ela vai cair e precisa ser reposta na questão mineral do animal. Muito bem. E Ouro Fino Saúde Animal tem solução? Tem. Nós temos a nossa linha, por exemplo, se nós estamos falando de hipocalcemia puerperal, principalmente cálcio reforçado. Se nós estamos falando de tetania das pastagens, o cálcio reforçado entra, mas o Fortimil principalmente entra. Certo. Porque com cálcio é literalmente uma reposição de energia, uma quantidade de energia, mas principalmente cálcio e fósforo, além de magnésio. É o que a vaca precisa na hipocalcemia puerperal, na vaca caída, que é o pós-parto. Na tetania das pastagens, eu entro com uma suplementação de vitaminas e minerais. Aí eu entraria com cálcio, mas juntamente com Fortimil também. E a ação é rápida? Você já vê, assim, em alguns momentos a vaca já levanta, por exemplo? Exatamente. Porque como é uma questão homeostática que a gente fala, é uma questão de equilíbrio, quando se recompõe o equilíbrio, normalmente o animal volta a caminhar. Às vezes parece um andar cambaleante, a gente fala que ele andar meio bêbado, mas o animal ele volta a caminhar na mesma hora. Por quê? Você repôs o que ele tinha em falta e aí o principal é muita atenção na alimentação desse animal, porque pode acontecer um caso logo na sequência. Ele vai gastar aquele mineral que ele recebeu por via que a gente chamaria exógena ou via externa, que é a suplementação com Fortimil com cálcio. Após isso ele pode cair novamente, então tem que se cuidar muito com a manutenção desse animal no pós o acontecimento de um quadro desse. Se não for feito o tratamento, o que a síndrome de vaca caída pode desencadear mais no animal? Vamos pensar da seguinte forma. Vamos. Se você pensar que todo o processo metabólico de minerais envolve contração muscular, nosso coração, o coração da vaca é um músculo. Então, se você não tem energia para contrair músculo, o músculo para. Ou seja, o coração vai parar, ou até mesmo o diafragma. Então, o animal literalmente, a consequência é a morte. Ou seja, se eu não tratar, na hipocalcemia puerperal a morte é rápida.
Na tetania das pastagens, às vezes ela demora um pouco mais, porque são outros minerais envolvidos. Então eu estou falando o quê? Dependendo no momento que eu tratar, se eu demorar muito, o animal vem a óbito. E isso é uma coisa que, assim, quanto antes eu diagnosticar, quanto antes eu puder evitar, melhor vai ser o resultado. Muito bem, então isso é um problemão, a síndrome da vaca caída. Fique atento aí na sua fazenda. E Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui no Ouro Fino em Campo. Eu que agradeço, Juliana. Até a próxima. E você pode sugerir temas aqui para o quadro em discussão pelo e-mail ourofinomcampo@ourofino.com, ou então é só ligar no 0800 941 2000 e tem também o WhatsApp 16 98181 8687.